A paz do Senhor. Paula Câmara, paz do Senhor. Gisele Barbosa, Cione da Silva. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém esperava 23 horas e 55 minutos do dia 10 de 6 de 2025. 23 horas e 55 minutos do dia 10 de 6 de 2025. Ninguém esperava que eu fosse adentrar. E eu tinha me frutificado com Deus, segundo o decreto de Deus sobre minha vida, Tamires Viana, que eu ficarei na torre de vigília, na prontidão para o nosso território nacional brasileiro, em oração constante. E assim fiquei, por isso estou adentrando aqui agora, nesse exato momento. Adentrei ontem, no dia 9, e agora faltando só 4 minutos para meia-noite. São 23h56 do dia 10 de 6 de 2025. E na torre de vigília eu estou aqui pronto, preparado, todas as vezes que Deus determina, eu venho aqui e adentro qualquer hora que seja de manhã, seja de meio-dia, seja de tarde, seja de noite, ou seja de madrugada. Não é comum entrar quase meia-noite, 4 minutos para meia-noite, do dia 10 de 6 de 2025. Não é comum. É só uma urgência de Deus na torre de vigília. Torre de vigília é quando nós estamos com uma atalaia, ele vê e ele vem tocando a trombeta na torre de vigília e anunciando qualquer coisa. Na torre de vigília, oração com vocês, oração pelo território nacional brasileiro, oração por cada um de nós, cada um de vocês, oração e sempre em alerta constante quando Deus mostra as coisas. Nós estamos em torre de vigília e oração constante. Todo o julgamento aí que está ocorrendo, torre de vigília. Esse julgamento não pode ocorrer simplesmente de uma forma jurídica, tem que ser de uma forma espiritual. Pois Efésios diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os outros espíritos e potestades que pairam na região celeste. Essa é a nossa briga. As pessoas têm que entender, principalmente as autoridades, que o espiritual tem poder. O espiritual tem poder, Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. O espiritual tem poder sobre tudo que se move debaixo do céu. Tem poder sobre a terra, tem poder sobre o mar, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre tudo. O espiritual muda os intentos das nações, porque ele remove reinos, estabelece reinos. O espiritual tem poder para fazer isso, e é isso que todos têm que entender. Todos têm que entender. Ele remove reinos, ele estabelece reino, ele tem poder sobre tudo. E no livro de Daniel, capítulo 2, 21 e 22. No livro de Daniel, capítulo 2, Daniel 2, 21. Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reinos, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Isso está escrito em Daniel 2, 21, Daniel 2, 21 e 22. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis e ele dá sabedoria aos sábios e ciências ao inteligente e ele revela o profundo e escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, versículo 21 e 22. Nós estamos na torre de vigília, uma torre de vigília que nós estamos, e é muita guerra. Eu quero dizer para você que é guerra, é luta, é peleja. Não pensa que isso é fácil, porque não é. Isso não é fácil. Quando Paulo e Silas estavam presos, a igreja fazia constante oração por Paulo e Silas. E aí o Senhor o liberta daqueles cárceres. Paulo e Silas. Isso é algo das coisas mais, sabe, que a gente olha, a gente fica, Deus, que coisa linda. Que coisa linda. É quando
acontece o poder da oração. O poder da oração é uma forma grandiosa e gigantesca. Paulo e Sila experimentaram o poder da oração. E o território nacional brasileiro, eu me prontifiquei, porque, segundo o mandato de Deus, uma ordem, uma determinação, missão dada, missão cumprida de Deus, eu ficasse em peleja aqui para orar pelo território nacional brasileiro, porque vivíamos dias decisivos. E o julgamento que está acontecendo é um julgamento que ninguém sabe qual é o desfecho. É um julgamento que todo mundo está participando, quem está participando, ninguém sabe verdadeiramente qual é o desfecho. Mas se não houver oração, muita oração, muita oração. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixa o seu link aí. É importante você deixar a sua curtidazinha, tá? Deixa sua curtida. E compartilha aí o like com mais 7.000 pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não sentaria na cadeira presidencial dos Estados Unidos se não houvesse um dito de Deus, uma ordem, uma determinação de Deus. Porque feitiço, magia negra, bruxaria pesadíssimo, isso saiu até em jornais lá sobre isso, porque não sabia porque não tinha alcançado mesmo. Mas ouvi uma palavra profética que ele sentaria. Eu mesmo dei essa palavra profética 1 ano e 9 meses antes dele sentar, assumir a cadeira presidencial dos Estados Unidos. E assim é em todo o globo terrestre. Existe uma coisa, gente, que me preocupa. Eu estou aqui para levar mais esperança do que preocupações. 99 esperanças, 1% preocupação. Existe uma coisa que me preocupa, porque o Senhor, há praticamente 7 meses, o Senhor me diz o seguinte: tudo pode mudar em um instante. Quem já ouviu falar essa frase aqui dezenas de vezes? Quem já ouviu falar essa frase dezenas de vezes? Que tudo pode mudar em um instante. Meia-noite e 2 minutos, do dia 11 de 6 de 2025. Meia-noite e 2 minutos, do dia 11 de 6 de 2025. Quem já ouviu falar que tudo pode mudar em um instante? Diga eu, coloque eu. Já estou com minha água aqui preparada. Eu abençoo Israel. Seja abençoado Israel, terra santa, terra de Deus, e todas as pessoas que estão aniversariando. Hoje, ou aniversariou ontem, ou está aniversariando essa semana, seja abençoado em nome de Jesus. Eu abençoo Israel. Então, vocês já viram eu pronunciar muitas e muitas vezes que tudo pode mudar em um instante. Eu acredito que hoje seria a hora definitiva para a gente poder aprender um pouquinho com Deus. Essa noite, meia-noite e 3 minutos do dia 11, agora mudou o horário, passou da meia-noite, é 11 de 6 de 2025. E tudo pode mudar em um instante. Tudo pode mudar em um instante. E eu quero que vocês prestem bem atenção a essa pequena explicação. Isso me deu um pouco de receio, medo, há 7 meses, quando Deus disse: tudo pode mudar em um instante. Eu fiquei preocupado, muito preocupado. Deus me deu no dia 29/4/2024 tudo aquilo sobre Jair Messias Bolsonaro, e cerca de 6 dias depois, antes de acontecer 6 dias, no dia 29/4/2024, Deus me mostrou ele hospitalizado e etc. 6 dias depois, no mês 5 já, dia 5 ou dia 6, no mês 5 aconteceu, ele passou 11 dias hospitalizado naquela ocasião. Deus me deu também no dia 7, né? No dia 7/4/2025, agora, um ano depois, dia 7/4/2025. No dia 7/4 foi lindo, foi forte esse sonho. Deus me deu, e eu vi um anjo segurando a mão dele no corredor do hospital, vi ele no leito, vi ele aberto. E nesta live do dia 7/4/2025, ela é precisa para quem assistiu ela e viu acontecer no dia 11, 4 dias depois. E nos últimos 15 dias depois do dia 7, aconteceu tudo o que estava no sonho do dia 7, detalhes por detalhe. É só olhar e olhar todo o dia, os dias que Jair Messias Bolsonaro passou hospitalizado. Deus foi me dando provas, e me dando provas, e me entregando provas, para que eu entendesse, sabesse e compreendesse que era Deus que falava, para quando ele falasse algo, também iria acontecer. E Deus me deixou assim, entre aspas, ligado. Eu fiquei com receio, porque Deus disse o seguinte: tudo pode mudar em um instante. Tudo pode mudar em um instante. E dezenas de vezes, em 7 meses, eu venho falando. Por que eu venho falando que tudo pode mudar em um instante? E centenas e milhares de pessoas que me acompanham pela live sabem que eu disse isso.
Tudo pode mudar no instante. Hoje eu ouvi essa palavra 3 vezes e me preocupou mais ainda, porque eu ouvia em uma semana. Em uma semana, Deus chegava e dizia assim: Reginaldo, tudo pode mudar no instante. E hoje eu ouvi 3 vezes essa palavra, tudo pode mudar no instante. E eu quero acrescentar algumas coisas aqui, e como Deus me chamou para as nações, não vou aqui estar dizendo as coisas que Deus me usou nos mínimos detalhes e aconteceu. Não vou. Quem me acompanha tem a obrigação de saber qual foi as coisas que Deus usou e aconteceu. E muitos canais que publicam, né, muitos canais que publicam, e eu agradeço aqueles que continuam publicando. Você vê, a grandeza das lives, a grandeza dos acontecimentos, qualquer pessoa que tem autorização de republicar isso deveria se sentir honrado, pois está publicando algo de um brasileiro que está sendo tremendamente usado por Deus e está acontecendo porque tem provas suficientes. E eu liberei simplesmente, né, para todos assim fazeres. E peço que, quando for fazer o corte, espere acontecer para depois fazer o corte. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. E é assim mesmo, Deus fala, Deus cumpre. O canal Verbo de Deus está aí, né? Valdeci Fiuza, meu amigo. Gente, olha para mim. E eu vi essa frase 3 vezes hoje. E eu quero esclarecer um pouquinho, porque vocês precisam ficar em alerta, porque eu não deixei de ir aos cultos, não, sabe, fiz o que tinha que fazer para ficar pairado, não. Eu fiquei parado ouvindo a voz de Deus, por isso corri aqui. Tudo pode mudar um instante. Vamos lá. Tudo pode mudar em um instante. Existem atitudes que salva, existem atitudes que condena. E existem feitos, e eu quero aqui afirmar que nada é por vontade própria de deputados e senadores que lutam muito bem, estão de parabéns sua luta, mas sem Deus eles não estariam nem exercendo as funções, e todo mundo sabe disso. Teria perdido a força. E tudo nosso é espiritual. Nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os espíritos de potestade que param na região celeste. Quando Deus me diz 3 vezes tudo pode mudar, porque quando tudo estava perdido, parabéns, Estela, quando tudo estava perdido, Deus me levantou em diversas lives para poder afirmar coisas que tudo estava perdido, não tinha possibilidade de acontecer. Como? Dia 13/2/2024. 13/2/2024, essa live ficou na memória, aquele incêndio, aquele tudo. Bolsonaro não saía mais às ruas, a direita não se movimentava mais, estava mais fraco do que caldo de bila. E eu cheguei aqui, eu vi a direita voltando às ruas, vi uma fogueira que não se apagaria, da qual topas de chama davam aos céus, e vi a direita voltando à rua. 10, 15 dias depois, aparece Elon Musk com todas aquelas brigas que teve, e teve tudo aquilo que teve com as autoridades aqui no Brasil, e Elon Musk. E deu um fôlego danado à direita, Jair Messias Bolsonaro volta à rua, os deputados senadores voltam à rua, começa a fazer... Vocês acompanham tudo isso. Eu preciso dizer isso para que alguém possa entender o que eu vou afirmar depois. Depois, houve o caso de Bolsonaro, dia 29/4/2024, como você já disse. Deus tudo antecipou. Depois houve o caso do próprio presidente Donald Trump, quando eu estava numa live, pedi vocês para orar, né? Era dia 11 do mês que ele sofreu o atentado, e pedi vocês para orar. Até o dia 13. E justamente do dia 11 até o dia 13, era 2 dias,
eu pedi até meia-noite. E fiz assim, porque depois de uma bala, pá, tá tudo registrado aí. E no dia 13, às 17 horas, 17h30, ele leva aquele tiro, que se sobe mais um pouco, pega na cabeça. Ele era finado hoje e não teria possibilidade de ser presidente dos Estados Unidos. Isso tudo Deus ficou mostrando na live para que alguém pudesse dar ouvidos à parte espiritual. Alguém pudesse dar ouvido à parte espiritual. Muitas vezes nós estamos cercados de pastores, muitos pastores, pastores bons, excelentes, homens de Deus, mas não é assim a função de um profeta. A função de um profeta é completamente diferente. Primeiro, ele não fala o que quer, ele não agrada quem quer, ele não tira foto, ele não tira selfie, sabe? Ele é escondido mesmo, um profeta é escondido. Ele não é amostradinho, não. Um profeta, ele é escondido. Ele só aparece quando Deus diz, vai lá e entrega o recado. E, geralmente, quando o profeta aparece, o recado é um pouco estreito. E Deus foi provando tudo isso. Vocês vão entender tudo isso já. Deus foi provando tudo isso. E aí, dia 13, Donald Trump leva aquele tiro. E aí, as pessoas de Deus diziam para mim assim: eu vou te usar bastante e vou provar tudo em poucas horas, para que quem te acompanhe não fique dúvidas, porque eu vou mandar você abrir a boca num determinado momento. E nesse determinado momento que você abrir a boca, tudo pode mudar em um instante. Aí eu fiquei com medo. Foram 7 meses, né? De lá para cá que eu ouvi essa voz, tudo pode mudar em um instante. E preste atenção. Nesse dia, dia 10/6/2025, eu ouvi 3 vezes, Reginaldo, tudo pode mudar um instante. Enquanto as pessoas acompanhavam o julgamento que teve no Supremo, teve lá o julgamento, hoje foi o dia que Bolsonaro foi, eu estava intercedendo, estava na torre de vigília, estava orando, intercedi muitíssimo, não parei de interceder o dia todo para que Deus pudesse fazer somente a vontade dele sobre Bolsonaro, sobre o território nacional brasileiro. E por amor a cada um de vocês que sofrem, e sofrem muito esse tempo todo. Por amor às famílias das pessoas que estão presas, né, pai, mães, tias, pedindo a Deus, porque Ele é o Deus da justiça. Antes de ser amor, Ele é justiça. E eu clamei bastante hoje, como todos vocês, eu acredito, por este julgamento. Para que Deus fizesse justiça, equidade, a verdade, a tranquilidade, a paz pudesse reinar. No dia 7, eu ouvi, e eu peguei o telefone, dia 7/4/2025, 7/4/2025, se existir essa live, ela está acontecendo, hein? Alô? Um telefonema de alguém, autoridade dos Estados Unidos, para alguém no Brasil. Oi. Olha, vai ser assim, 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 assim. E se não for assim, vai ser assim, 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 você vai sofrer o dano. Autoridade dos Estados Unidos com o Brasil. Isso foi na live do dia 7/4/2025. Você pode conferir. Deixa todo detalhezinho, tá? Minha cabeça aqui é uma CPU, né? Com milhões e milhões de informação, Tamires Viana. Uma CPU. Uma CPU com milhões e milhões de coisa. Priscila Bertoncini, Deus abençoe, Priscila Bertoncini. E isso é a minha cabeça, Adenir Ribeiro. E aí o Senhor foi me trabalhando nesse negócio. Mas hoje nós estamos praticamente quase vivendo isso, algumas partes finais do sonho do dia 7/4/2025. Hoje é 11/6/2025, meia-noite e 14 minutos. E nós estamos clamando pelo território nacional brasileiro, pelas famílias, e cada um de vocês que estão nessa live vão receber vitórias, conquistas sem tamanho. Gente, olha para mim. Olhe para mim e vocês vão orar comigo. Hoje eu ouvi 3 vezes o Senhor dizendo que tudo pode mudar. E o Senhor me mandou dar essas comparações. Essas comparações. O Senhor me mandou dar essas comparações, Alexander, amigo. O Senhor me mandou dar essas comparações. Tudo pode mudar em um instante. As autoridades, a MC Bolsonaro, qualquer outra pessoa que quer que seja, ele principalmente não estaria vivo da última
da última internação que ele teve, ele não era para ter saído dali. Ele não era para ter saído. E eu sei muito bem pela parte espiritual que ele não era para ter saído dali, porque foi a mim que Deus mostrou 4 dias antes tudo que ele ia passar. Está na live. É só ir lá na live do dia 7/4. É 7/4/2025. É só ir na live lá e ver tudo. Né? E lá para o dia 19/4/2025, ou dia 22, eu não sei, eu entrei na live e disse assim: ele não pode ser aberto novamente. Porque no sonho Deus me mostrou que ele não poderia ser aberto. Eu vi um intestino delgado dele nessa ocasião, né, e vi que ele foi fechado. Né, e um problema no intestino delgado, que poderia dar infecção ali, acabou, se fosse aberto. Hoje ele estaria morto. Hoje Jair Messias Bolsonaro estaria morto. E eu tenho certeza plena e absoluta disso. Eu caí em desespero, orei por ele. Pedi jejum por ele, né, a sua esposa, né, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, pediu jejum da mesma maneira que eu tinha pedido na live por tantos dias. E assim foi. Eu sabia que ele não iria sair dali vivo. Agora me diga uma coisa, porque ninguém fala. Quem se lembra da live que eu disse assim: nós iremos orar para que o presidente receba alta, olha só, e ele possa sair dali curado, se alimentando, os órgãos funcionando perfeito, como se eles tivessem os órgãos tudo novo, sem sentir nada. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso? Diga eu. E nós decretamos a saída dele com 2 dias, ou foi com um? Ou foi 2 dias, foi 48 horas. E ele saiu. Quem se lembra disso? Mas o que se você se lembra, eu dizia assim, ele vai sair com os órgãos perfeitos. Isso era impossível. E eu sabia disso porque Deus disse, olha, aqui acabou, ele não era para ter saído desse hospital. Não era que os médicos eram bons, não tinha médico nenhum que conseguisse aquilo ali. Eu tenho para mim que se os médicos me assistissem, ele ia saber, esse cara sabe de alguma coisa que a gente sabia. Ele estava tudo apavorado, estava tudo com medo, porque a pressão não ia baixar, entendeu? A infecção iria surgir e o presidente não era para estar vivo hoje. E a gente pega e vem aqui na live e diz, vamos decretar a saída dele, mas principalmente que os órgãos dele fica tudo novo. Vocês se lembram disso? Coloca aí que eu me lembro. Deus me fez passar tudo isso só porque ele queria me chamar para conversa. E Deus me pediu que eu me afastasse, eu me afastei, para que eu assumisse o cargo de profeta e ficasse com vocês na live. Centenas e milhares de pessoas disse se lembram. Vejam hoje como é que está Jair Messias Bolsonaro. Vê ele hoje bem, perfeito, parece que nem entrou no centro cirúrgico por 2 vezes, foi aberto agora por último, e estava praticamente morto. A verdade era essa. Parece que ele não passou pelo processo de 40 dias atrás. Ele não passou pelo processo de 40 dias atrás. Parece que ele está perfeito. Parece que ele nunca foi aberto. E aí passa despercebido aos olhos de muitas pessoas. E Deus está querendo dar um alerta às autoridades, hoje brasileiras, que estão do lado de Bolsonaro, porque isso Deus estava dando para mim para ensinar. Filho, você está vendo como está tudo indo bem? Sim, Senhor, estou vendo. Você está vendo como tudo está perfeito? Estou vendo, Senhor. Mas eles não podem achar que é por articulação política, porque não é. É pela minha mão e pelo meu poder. A articulação política tem que existir, eles estão de parabéns, porque fazem bem feito. Mas se eu não tivesse intervido, nenhum deles estaria exercendo a função com tanto afinco como eles estão exercendo hoje. Se eu não tivesse permitido e lutado e quebrado todo o arco do forte, que impedia o presidente Donald Trump sentar na cadeira presidencial, que 1 ano e 9 meses antes dele sentar, você vem dizendo, ele vai sentar. Eu venho falando através de você. Tudo isso eu fiz para aprovar você, meu filho. E o senhor falou comigo isso. Eu fiz para provar você que eu posso mudar em um instante.
Eu fiquei com muito medo, eu quero dizer para você, muito medo. O que Deus quer dizer com isso? E hoje Deus falou comigo 3 vezes. Mas agora Deus quer falar com Bolsonaro. Deus quer falar com a família Bolsonaro. Deus quer falar com os homens, deputados e senadores. É com vocês que Deus quer falar. Para que vocês não achem que por intermédio da sua própria mão, poder, inteligência, sabedoria, você estivesse ganhando. Vocês lembram que eu tinha visto uma live de 1 ano e 7 meses atrás, que 1 ano e 7 meses aproximadamente, vocês lembram? Eu tinha visto que Eduardo Bolsonaro pegava um avião e ele levava documentos para os Estados Unidos da América, muitos documentos para os Estados Unidos da América. Ele entregava lá ao filho de Donald Trump e ele fazia um papel. Vocês lembram disso? Quem se lembra, diga eu. 1 ano e 7 meses aproximadamente, eu vi Eduardo Bolsonaro entrar dentro de um avião e levar papéis e entregar esses papéis a filho de Donald Trump. Quem se lembra disso? Está com 1 ano e 7 meses. Pode colocar que se lembra. Porque se eles ou alguém, alguma autoridade, achar que não é, vocês estão aí como prova, né? E contra a prova não existe argumento. E tem a live também de 1 ano e 7 meses atrás. Está no YouTube. YouTube não mente, o horário é. Quem se lembra disso? Vai colocando eu, vai colocando eu. Aí será que essas pessoas todas estão sendo ludibriadas? E onde é que Eduardo Bolsonaro está hoje? O que é que ele levou para lá de papéis, de documentos e tudo e tal? Qual o papel que ele está exercendo lá nos Estados Unidos? Então, Deus falou. Falou ou não falou? Deus falou. Falou ou não falou? Há 1 ano e 7 meses atrás, diversas vezes, que isso iria acontecer. Aonde ele está? Aonde ele está? E o que ele está falando? O que ele está fazendo? Eu só estou aqui porque alguém vai assistir essa live. Porque essas pessoas, ou Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, os deputados senadores, vão. Eu sei que quando alguém assistir essa live, gente, que Deus me disse que vai assistir, alguma autoridade vai chegar para uma autoridade eclesiástica, talvez, olha, pastor tal, homens de Deus, homens espirituais, que têm uma carreira no meio do evangelho muito gloriosa, né? São pastores, são sacerdotes, mas eu estou aqui na qualidade de profeta. E na qualidade de profeta, eu só quero que examine tudo que foi dito e tudo que aconteceu. São dezenas e dezenas e dezenas de coisas grandiosas. Que está citado no livro de Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos profetas. Talvez pode ter alguma reação. Não, isso aqui eu não quero, não vai acontecer e tal. E aí é onde Deus quer pegar essas pessoas. Não, não vai acontecer, não. Não sei o quê. Aí é onde Deus quer pegar essas pessoas. É aí que vocês vão ter que me compreender. Eu vou falar pela boca de Deus. Tudo pode mudar um instante. Se houver ação ao contrária, Deus muda a história. Se houver ação contrária, Deus muda a história. E eu não estou brincando. Eu estou dizendo porque Deus falou 3 vezes hoje. Tudo pode mudar um instante. Tudo não estava perdido, Reginaldo? Estava. E eu não falei que ia resgatar, ia chegar no momento que está hoje? Eu cheguei, Reginaldo? Sim, Senhor, chegou. Pois agora o recado. O recado é para Bolsonaro, a família Bolsonaro, deputados, senadores. Eu também quero ter um encontro com eles como nunca tive um encontro com eles. É como se fosse Jó, Reginaldo. Na verdade, eu conhecia Deus somente de ouvir falar. Hoje eu conheço face a face. Porque eu posso mudar tudo em um instante. Ei, menino, pega esse aqui 03, pega esse aqui. Ei, verbo de Deus. Isso aqui é sério, gente, estou tendo visão. Eu posso mudar tudo em um instante. Pergunta para essas pessoas que vão te assistir. Pergunta o que foi que aconteceu. Há 7 meses eu disse que eu poderia mudar tudo em um instante.
Hoje, no dia 10/6/2025, eu falei 3 vezes, Reginaldo, eu posso mudar tudo em um instante. E agora, dia 11/6/2025, são meia-noite e 25 minutos. Meia-noite e 25 minutos. Está com 30 minutos que nós começamos. Começamos pouco antes da meia-noite. Começamos essa live ali, ainda era dia 10/6/2025. Ainda era dia 10. Deixa eu continuar aqui para vocês. E o senhor diz tudo pode mudar. Em que sentido? Aí o senhor manda dizer para vocês, está preparando Deus, está preparando vocês para algo agora gigantesco. Pergunta para eles que aquele que ajudou Donald Trump ganhar a presidência dos Estados Unidos, que investiu milhões e milhões e milhões de dólares, que foi secretário que desmontou todo o esquema que tinha dentro do governo americano. Por que é que de uma hora para outra aquele que era amigo ficou inimigo? Pergunta para eles quem fez isso. Vocês respondem. Quem foi que fez Elon Musk ficar inimigo de Donald Trump de uma hora para outra? Como pôde isso? O homem que investiu milhões e milhões de dólares, um homem que assumiu uma cadeira de secretário nos Estados Unidos e desmontou tudo, até de dinheiro que era dado à campanha para países fora. Que escândalo! Ele virou inimigo? Pergunta para o teu povo, quem é que fez isso? Quem foi 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 que fez Elon Musk virar a cabeça? Deus. Deus fez isso. Tudo pode mudar em um instante. Deus fez isso. Bolsonaro, família Bolsonaro, homens de bem, senadores, deputados, todas as pessoas de bem, seja de qualquer partido, seja quem for de bem, é para você. Se for de bem, é para você. Deus tem poder de mudar tudo. Deus tem poder de mudar tudo. Tudo pode mudar em um instante. Eu vou deixar vocês amadurecer a ideia de vocês só um pouco. Eu vou deixar vocês amadurecer a ideia de vocês um pouco, para entender, saber aonde Deus quer chegar. Eu não tenho culpa. Deus primeiro me preparou, me fez tudo acontecer, me vê tudo que ele me usou, tudo que aconteceu, aí Deus veio me preparando há 7 meses. Bolsonaro, família Bolsonaro, deputados, senadores, homens de bem, de qualquer partido que quer que seja, sabe? Deus pode mudar tudo em um instante. O que está ganho pode ficar perdido de um dia para a noite. O que está ganho pode ficar perdido de um dia para a noite. Mas o que está perdido pode ser ganho do dia para a noite. E é vocês que escolhem. É vocês que escolhem. Eu estou falando para as autoridades, falando para Bolsonaro, para a família Bolsonaro, estou falando para os homens e mulheres de bem de todos os partidos, sendo deputado, senador, de todos os partidos, sem fazer acepção. Deus pode botar o que está perdido e ganhar de uma hora para outra. E Deus pode botar o que está ganho e perder de um dia para a noite. Eu vou já concluir para vocês dormirem e continuar orando, e eu vou continuar orando mais um pouco, cerca de até 2 horas. Essa foi o voto que eu fiz, de orar pelo Brasil. Mas o recado vai. Eu nunca dei um recado direto, mas Deus mandou dar um recado direto.
vai para Bolsonaro, vai para a família Bolsonaro, vai para os homens e mulheres de bem, deputados, senadores, sabe? Todos que são deputados, senadores, são gente boa de todos os partidos. Se for do bem, não importa. Esse recado vai para você. Ou vai para quem quer que recebeu o recado de Deus através de diversos sonhos que eu tenho. Tudo pode mudar em um instante. Para que depois não venha e digam que foi por mérito próprio de organização e articulação políticas, alianças políticas, e deixem Deus de fora, porque a honra e a glória de Deus. Eu venho aqui dar um recado para vocês. Ou se ajoelham debaixo da mão todo-poderoso de Deus e escuta o que Deus diz por intermédio de um profeta, ou vai ter um encontro com Deus esses dias. Vai ter um encontro com Deus desses dias. Porque o Deus muda todo instante. O que está ganho vira perdido. Porque olha o que eu fiz com Elon Musk e Donald Trump. Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder ninguém. Só Deus não quer que a sua honra e sua glória não seja dividida com os homens. Eu quero dizer sem exaltação nem prepotência. Tranquilo. Na qualidade de profeta que sei com que é que eu carrego a presença de Deus e as intimidades que eu já passei. Deixa eu dizer uma coisa. Do lado do presidente Bolsonaro pode ter homens, mulher de Deus, e tem homens, mulher de Deus, centenas e centenas, louvo a Deus, glória a Deus, pastores, sacerdotes, homens do bem, homens que têm na carreira eclesiástica um chamado lindo, grandioso, sabe? Que Deus usou sobre a face da terra, mas eu estou falando de um chamado profético. O porquê Deus me mostrou tudo esse tempo todo. E eu vou concluir uma coisa com todos. Mas Deus mostrou tudo? Mostrou. Mostrou até que Lula, supostamente, eu não sei, Lula ganharia a eleição presidencial. Ora, Lula ganharia a eleição presidencial. E as televisões anunciavam que Lula ganharia as eleições presidenciais. Depois eu via que havia um questionamento sobre se Lula ganhou ou não ganhou. É um questionamento que rolou até hoje. E depois Valdemar Costa Neto, né, com o senador Magno Malta, um bocado, chamou uma coletiva de imprensa, e eu falei em live anteriores, antes do acontecimento, 2 meses, 3 meses, vai ter coletiva de imprensa, onde eles vão questionar, eles questionaram ou não questionaram? Eles questionaram ou não questionaram? E quem ganhou a eleição? E lá na live que está aí, Deus mandou dizer a porcentagem que ele ia ganhar, que Lula iria ganhar. E a porcentagem não foi igual? Quem assistiu essa live, quem se lembra disso, diga eu. Tá aí, contra a prova não tem argumento. Foi em 2022. Em 2022, 30 dias antes das eleições. 30 dias antes das eleições. Quem viu essa live? Quem viu essa live, diga eu. 30 dias, eu fiz até um documento e registrei em cartório. 30 dias antes das eleições, eu fiz até um documento e registrei em cartório. 30 dias antes da eleição. E disse, Lula vai ganhar com porcentagem tal. Vai sair nas imprensas, depois vai ser questionado. E Valdemar Costa Neto depois teve aquela comitiva toda e questionou. Deus apenas mostrou. Aí eu digo para vocês, autoridades, por que Deus me mostrou tanta coisa? Seria que agora não seria Deus que está confrontando vocês? Para que ele não possa colocar Bolsonaro no seu devido lugar, ou Beltrano ficando no seu devido lugar, para quando começar uma nova trajetória na vida dele, ele não venha se engodar com as mesmas coisas que se engodou no primeiro mandato presidencial? Será que não é isso? Será que não é isso? Será que não é isso? E Deus está mandando um recado aberto. Eu nunca fiz isso. Deus está mandando um recado aberto. Eu posso mudar todo instante. Veja o que eu fiz com Elon Musk. Eu posso mudar todo instante. Não, mas não há condição de mudar. Não há condição de mudar. Pois tá bom, se não há condição de mudar,
manda um recado e diz que não há condição de mudar. E aí vamos ver o que é que Deus vai fazer, se ele vai mudar. Eu acredito que ele mude. Porque Deus garantiu, eu vou ter que dizer isso, Senhor. Deus garantiu, senhor Messias Bolsonaro, em diversas lives, há quase 2 anos, há 1 ano e 4 meses para cá, que eu disse, porque Deus mandou dizer, cantora amorosa lá em Sergipe, que o senhor sentaria na cadeira presidencial do Brasil em 2026. Olha, o senhor estava no Supremo hoje, né? E o senhor falou sobre que seria o presidente de 2026, até brincou lá, chamou o seu vice, né? Todo mundo viu. Só que a certeza que ele tem hoje, eu já tinha 1 ano e 4 meses. E vocês é testemunho. E dizia, eu não vejo Bolsonaro elegível por vontade de ministro, vontade própria de ministro A, de B, de autoridade própria. Eu vi porque algo maior iria obrigá-lo. Quem se lembra disso, que eu já estou cansado, diga amém. Diga, eu me lembro, diga, eu me lembro. Diga, eu me lembro. Diga, eu me lembro. Diga, vai, bota eu me lembro. Vai, eu me lembro, eu me lembro. Alguém precisa ver que vocês assistam a live e acompanhem. Alguém precisa ver isso aí. Alguém precisa ver isso aí, que vocês assistam a live e acompanhem. Então, quer dizer que foi um erro. Quer dizer que foi um erro de Deus, Deus não alertou. Onde todos, eu vi pastores, eu vi grandes pastores profetizar, ele vai ser o presidente da República, eu vi pessoas videntes, profetas, ele vai ser presidente da República. Aí Deus me levanta e diz assim, ele não, quem vai ganhar as eleições de 2022 é Lula. Eu vi a porcentagem, eu disse a porcentagem, está lá, é só, olha, se os caras olhassem, vai dizer, rapaz, Deus está falando através desse homem. E agora ele veio aqui, agora dizendo que Deus quer ter uma conversa com a gente. Que Deus quer ter uma conversa com a gente. Se nós não tivermos essa conversa, Deus vai mudar a história. E o recado é isso. O que está ganho pode ficar perdido. E o que está perdido fica ganho do dia para a noite. Quem escolhe é vocês. Existe alguma coisa aí, gente, que Deus quer lapidar apenas, né, ao presidente quando ele for chegar à presidência da República 2026? Deus quer lapidar ele para que ele fique resguardado, para que não aconteça a mesma coisa desagradável que aconteceu no primeiro mandato, com pessoas que se aproximam dele, sendo pastores, sendo guias supostamente dizendo espiritual, vaso A, vaso B, vaso C. É isso que Deus quer. E aqui eu estou dando um recado, que eu sou profeta, eu não vivo por presidente, por A, por B, por C. Eu vivo pelo poder de Deus na minha vida. Eu não estou aqui para agradar nem bem nem C. Deus mandou dizer que tudo pode mudar em um instante. E Deus está querendo ter uma conversa séria. Séria. E o relógio está rolando. E vamos ver se Deus não faz. Agora eu digo, vamos ver. Porque Deus diz assim, diga lá que sou eu que estou mandando você dizer. Vamos ver se eu não faço. E a nação brasileira vai ver. Deus manda dizer a última coisa, por último. A última coisa Deus manda dizer por último. E é para vocês, brasileiros, para vocês que estão assistindo. Essa aqui é para vocês, brasileiros. Essa aqui é para vocês, brasileiros. Deus não está condicionado a cumprir se a pessoa não estiver de acordo com aquilo que Deus quer. Se a pessoa não estiver de acordo com aquilo que Deus quer, Deus não cumpre. Entendeu? Mas isso aqui é para vocês. Vocês lembram que eu falei? Oh, meu Deus. É sério mesmo, Deus? Quem se lembra aqui que na live de ontem, às 15 horas, eu acho, na live de ontem, às 15 horas, não sei que hora foi a live de ontem, foi de tarde, eu nunca entro de tarde. Na live de ontem, eu falei sobre eu vi uma peneira. E eu falava sobre o que eu vi, o Fux, eu não sabia nem, eu vi o nome dele lá, como se fosse um papel principal.
E ele foi o papel principal ontem no depoimento. Com uma pergunta, ele desmonta algo. Uma pergunta. Vocês não perceberam? Eu nem sabia que ia ter depoimento ontem. Eu não quero amanhecer o dia. Mas o que mais me chamou a atenção, eu fiquei abismado. Eu cheguei para minha esposa e digo, Deus está querendo falar aquilo. Eu estou com medo de ouvir aquilo. Se eles não ouvirem o que Deus quer, Deus vai mudar tudo. Aí eu olhei para minha esposa e disse, Deus entregou Israel na mão da Babilônia. Não esquece isso. O mais que eu fiquei muito perturbado foi quando eu disse para vocês na live ontem, eu vi um pacificador. Eu vi um pacificador. Eu vi o nome pacificador. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso, diga eu. Eu vi o nome pacificador. E eu fiquei assim, meio. Jesus, o Senhor, o que é isso que tu está me mostrando? Porque aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? Vocês sabem o que foi que aconteceu? Bolsonaro entra para depor, lá para assistir o depoimento, né, das pessoas que ia depor, Malcide e tudo. Ele entra com brocho. Ele entra com brocho. E perguntaram e indagaram ele aquele brocho. Ou não sei se ele poderia entrar ou não. O que era aquilo que representava? É algo meu e esse brocho que eu estou entrando é um brocho de pacificador. É um brocho de pacificador. Esse brocho que eu estou entrando é um brocho de pacificador. Meu Deus do céu. Com tanta verdade, eu fiquei com medo. Com tanta verdade nesses últimos 2 anos, e Deus me fez relembrar de tudo. Mas quando eu vi o brocho, quando eu vi ele falando, esse brocho é de pacificador, Deus brada no meu ouvido e diz, Reginaldo, tu fez a live antes dele entrar. Antes dele entrar. Ele apareceu agora com o broche. Quando terminou, ele deu a entrevista e disse, eu estou usando o broche de pacificador. Meu Deus, como é que eu sabia? Eu vi o nome pacificador e vi Fux. E ele fez uma pergunta que desmoronou tudo ontem. Desmoronou tudo. Uma pergunta chave. E o broche de pacificador. Meu Deus. E ele foi lá e apertou a mão de Mauro Cid. E o fotógrafo lá do Supremo bateu a foto muito boa na hora, por sinal, a foto que o fotógrafo do Supremo bateu, ele apertando a mão de Mauro Cid, olhando para Mauro Cid sorrindo assim, com broche de pacificador. Meu Deus. E quem estava usando o broche de pacificador era Jair Messias Bolsonaro. Quem estava usando o broche de pacificador, procura aí nos jornais, procura a entrevista do Bolsonaro depois que terminou ontem. Foi no dia 10, né? Dia 10 não, dia 9. No dia 9. Depois que terminou. Foi dia 10, dia 10. Depois que terminou. Dia 10. Depois que terminou tudo, me indagaram sobre o meu broche. O broche é uma coisa minha, foi eu que coloquei. E isso aqui é um broche de pacificador. Meu Deus. É tanta verdade que eu fiquei tremendo. Eu me tremi. Eu, Senhor, o que é que o Senhor quer? Quando foi hoje, Deus falou comigo 3 vezes. Reginaldo, você é profeta. Eu posso mudar tudo em um instante. 3 vezes. Aí hoje Deus mandou vir aqui dar esse recado. Recado está dado. Vamos ver os próximos passos. Eu termino dizendo, Deus pode mudar tudo em um instante. Se ouvir a Deus através
desta live, do profeta que Deus está falando. Se ouvir o que Deus quer, brilhante. Se não ouvir, Deus pode mudar todo instante. E vamos ver se Deus não muda. Vamos ver se Deus não muda. Gente, eu quero agradecer a vocês. Eu vou continuar orando até as 2, mais ou menos. Aí eu vou dormir porque eu estou cansado. Passei o dia todo orando, foi esse depoimento e eu fiquei intercedendo. E é muito cansativo, você não sabe o quanto é doloroso. Espiritualmente isso pesa muito, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Deus me chamou, eu me prontifiquei até por tempo indeterminado, até Deus disser, é até aqui, eu viver para ficar em alerta pela nação brasileira, que tudo pode mudar um instante. Então, eu quero agradecer vocês e orar por vocês. Pai, eu quero orar por todas as famílias que estão aqui agora, pela casa deles, pela família, pelos sonhos, pelos projetos, por tudo aquilo que desejar o coração deles. Eles irão dormir, eu irei continuar na vigília, e o Senhor vai abençoar a casa dele, a vida dele, o sonho dele, o projeto, tirar toda a doença. Eu parabenizo todos os aniversariantes da semana e do mês. Deus, toma ele nas tuas mãos, realiza o sonho do coração. Aquele que está angustiado, tira a angústia. Aquele que está perplexo, tira a perplexidade. Aquele que está atribulado, retira. Eu repreendo tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus. Seja feliz, seja próspero. Essas são as bênçãos que eu estou liberando em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém, que vai receber, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Quem recebe, diga amém. Eu abençoo a vida de vocês. Prospere, seja feliz, tá? A vocês que são plantadores de semente, que plantam a semente no Pix 10 483 076 meu contato 79. Nós estamos conseguindo a nossa HR, está tendo dificuldade, mas tudo é com dificuldade, e tudo que não vem com dificuldade a gente às vezes não valoriza. Eu louvo a Deus pela dificuldade, porque Deus, ele sempre nos entrega. E a nossa HRzinha para a instituição Reginaldo Rolim está chegando, vai ser tudo bonito, tudo lindo, adesivado, linda, linda, nova, zerada, garantido 5 anos. Eu vou conseguir, eu profetizei, Deus é comigo. Vocês que plantam a semente, plante uma semente no Pix 10 483 076 1000 contato 79. 10 483 076 1000 contato 79. Eu amo vocês, já agradeço. Eu consagro a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem beber dessa água vai receber cura, milagre, poder, maravilha, com a finalidade que essa água for usada onde essa água tocar. Beba da água em nome de Jesus. Deus possa abençoar a cada um de vocês, que Deus abençoe a nação brasileira e que todos tomem a decisão certa, correta, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê diz, eu amo vocês. Deus abençoe. Quando plantar semente, plante com amor e sorrindo. Um beijo, um abraço. Que Deus faça a vontade dele e que o homem ouça a voz de Deus.